Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa agora mais um programa da Escola Bíblica, transmitido pela TV ADNP. Bom, nós estamos aqui para darmos início a mais uma aula que acontecerá no dia 26 de maio, que traz por tema a educação cristã, responsabilidade dos pais. Então, para abrir a aula hoje, nós vamos ler o textual sugerido aqui pela lição, onde ela diz da seguinte forma: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, e o versículo de número 6. Essa lição ela traz um assunto de suma importância para a nossa contemporaneidade, pois com a chegada da pós-modernidade, as prioridades na família estão sendo colocadas cada vez mais de lado, ou seja, substituídas. Porém, queremos ressaltar nesta aula que os pais são os responsáveis pelas instruções de seus filhos na preparação para a vida e quanto para a vida eterna. Então, os pais são aqueles responsáveis para a formação da criança, tanto na sua vida acadêmica, deve instruir, e bem como a vida eterna. Então, o lar ele deve ser a primeira escola dos filhos. E logo, os pais são, então, os seus primeiros educadores. Os filhos, sem dúvida nenhuma, são uma bênção do Senhor, na vida do casal. Contudo, essa bênção, ela implica em responsabilidades. E essas responsabilidades, ela envolve a intercessão, ela envolve a priorização da instrução no caminho do Senhor e tantas outras mais. Mas como nós estamos falando de educação cristã, então vamos deixar um pouco de lado essa parte secular. Vamos nos prender então à parte espiritual de nossas crianças. O primeiro ponto da lição, ele diz que a educação é a missão prioritária dos pais. Então, a verdade prática ressalta essa missão e a responsabilidade dos pais, pois está escrito da seguinte forma: a educação cristã de nossas crianças, adolescentes, jovens, é uma responsabilidade intransferível e pessoal dos pais. Então, quer dizer, não cabe outra pessoa desempenhar. Essa missão é dos pais. Então, essa missão é tua. Essa missão é sua. Então, não podemos terceirizar e nem substituir a missão que Deus lhe imbuiu. Então, essa educação, ela envolve, primeiramente, nós observamos a instrução verbal. A instrução verbal, quando olhamos para a leitura bíblica em classe, pegando aqui do versículo 6, está escrito da seguinte forma: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, era uma instrução verbal que era passada através dos pais. Nós observamos que o grande projeto de toda a lei prescrita, então, para Israel, ela tinha como objetivo formar um povo religioso, cujo caráter nacional deveria ser distinguido.
né? Então você veja bem que esse conjunto de leis que Deus então entregou para Moisés, ele servia, né, para formar, né, um povo religioso, né? E o caráter nacional desse povo então tinha que ser distinguido, né? Tinha que fazer então realmente a diferença. Nós observamos que Israel então eles moraram no Egito por mais de 4 séculos, né? E nós observamos que os egípcios então eram um povo muito supersticioso, um povo que adotavam então costumes de usar joias, né, bijuterias, e era um ornamento. Mas só que esse ornamento era algo perdão aí da palavra, mas supersticioso. E o que acontecia? Então essas bijuterias, essas inscrições, eles continham frases, né, palavras que serviam como um amuleto, né, para protegê-los então do perigo, né, segundo então as tradições aí egípcias, né? Então quando Deus tira o povo, né, do Egito e que eles caminham então em direção a uma terra que Deus estava então entregando para os seus filhos, nós observamos que nessa instrução inserida aqui nessa leitura bíblica em classe, havia também o versículo de número 8, ele diz que da seguinte forma: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Nós observamos, então, se formos recorrer, né, à tradição judaica, a história de Israel, nós encontramos então um objeto, né, chamado tefilim, né, que vocês vão ver em 2 figuras que trouxemos para fazer essa ilustração, para que vocês tenham uma noção do que é um tefilim. Ou seja, então esse tefilim era composto de 4 pedaços de pergaminhos com inscrições. Então a primeira inscrição era ali de Êxodo, capítulo 13, versículo então do 2 ao 10, era a primeira parte desse pergaminho. Então nessa porção ele proclamava a unidade divina, base fundamental da fé judaica. Então descreve a ordem divina de colocar então esse tefilim sobre a mão e a cabeça, né? O segundo fragmento, ou o segundo pedaço desse pergaminho, era escrito ali também de Êxodo, capítulo 13, né, do 11 ao 16. Esse pequeno fragmento, então, ele continha, né, a expressa promessa de Deus, né, da compensação que nos advirá da observância dos preceitos da Torá e o aviso da retribuição pela desobediência dos mesmos. Então, ou seja, aqueles que forem fiéis, né, aos mandamentos, aos preceitos da lei do Senhor, né, teria a benevolência do Senhor, teria as bênçãos de Deus, né? E caso contrário, né, estaria também implícito na lei, né, a justa retribuição pela sua devida desobediência, né? O terceiro pedacinho já vai lá para Deuteronômio, no capítulo 11, ou seja, no capítulo 6, versículo de 1 a 8. E dentro dessa inscrição estava lá o dever, então, de Israel de sempre relembrar a redenção da escravidão no Egito. Então, eles tinham a obrigação de recordar, né, aquilo que eles haviam vivenciado, né, que Deus havia retirado aquele povo com o braço estendido, com mão forte, né, e eles foram ali vivenciar então o poder de Deus. Então esse pequeno fragmento ele tinha
continha essa questão de lembrar ou relembrar a redenção da escravidão no Egito. E a quarta parte desse pedaço é aquele de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo então de 18 a 21, onde continha então que o povo tinha que recordar o dever de cada pai judeu de ensinar a seus filhos todos os temas. Então, quer dizer, esses 4 pedaços, eles carregavam, entre a testa, e também como no braço, aí era amarrado de fitas, e não vamos entrar muito dentro desse detalhe, bem como a sua inscrição, que tinha a letra Shin, do alfabeto hebraico, gravado ali nas suas laterais, não vamos entrar nesse detalhe. A educação, então, ela envolve, além dessa instrução verbal, procedimento e testemunho, ou seja, o comportamento, ele fala muito alto, As pessoas falam que as palavras, ela pode envolver, mas o testemunho, o exemplo, ele arrasta, Então, mediante essa questão, nós colocamos aqui que a educação, então, envolve procedimento, testemunho. Então, por isso que colocamos que o testemunho, ou seja, o comportamento, ele deve ser igual em todos os lugares, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, e aí por diante. Então, cuidado com o comportamento. A educação também ela envolve a fé. Por que fé? Porque a fé dos pais em Jesus deve ser exemplo na vida dos filhos. Então, seus filhos devem olhar para você e falar assim, realmente meu pai serve a Jesus, tem fé em Jesus. Então, isso é importante. E a educação também envolve comunhão com Deus. Os filhos devem almejar a comunhão que você desfruta com o Senhor. Então, não pode ser algo superficial, algo momentâneo, envolve uma vida de intimidade, de relacionamento. Então, os filhos devem crer verdadeiramente e ver a comunhão que você nutre por Deus, que você desfruta com o Senhor. Bom, vamos caminhar aqui. A educação no Novo e no Antigo Testamento, ela então abordava alguns aspectos. Vamos ver? A ordem do Senhor aos israelitas era para que estes, ou seja, os pais israelitas deveriam então priorizar a educação. A educação deveria ser priorizada. É por isso que lá na Torá estava escrito, da qual nós já lemos aqui, que era ensinando mesmo, assentado em suas casas, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, em todo momento. Não era para deixar escapar, não. Então, se o menino estivesse lá sem fazer nada, tivesse com um tempo ocioso, deveria ser ocupado, então, com instruções da palavra do Senhor. Então, ao longo da história, nós observamos vários memoriais, que foram erigidos com o objetivo de relembrar o povo, os feitos de Deus. Então, aquelas pessoas que vivenciaram, então, as ações do Senhor, ou seja, o milagre de Deus, eles deveriam olhar para aquele memorial e relembrar o que Deus havia feito. Agora, no tocante àqueles que não tinham vivenciado o milagre de Deus, então serviria para que eles pudessem conhecer. Qual quesito? Nós temos o exemplo da Páscoa. A Páscoa, quando Deus instituiu ali
para Moisés e que ele fez de acordo como Deus havia lhe ordenado, nós observamos, né, que a palavra de Deus fala assim que quando entrarem então na terra, né, que o Senhor havia prometido dar para eles, né, e que eles celebrassem então essa cerimônia, os filhos então, logicamente, não tinham vivenciado esse ato do Senhor, né, e eles gostariam de saber que ritual era aquele, que cerimônia era aquela, o que estava acontecendo. Então, os pais era para responder, falar assim, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, né? Pois o Senhor passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios, né? Então o povo curvou-se em adoração. Então era um memorial, né? Então aqueles pequeninos não tinham entendimento, não compreendiam, né, esses feitos do Senhor. Então, ao observar a ministração da Páscoa, esse ali também era um testemunho para eles, e era uma oportunidade deles testemunharem, ou seja, evangelizarem as suas crianças falando acerca desse memorial. E bem como um outro exemplo de memorial era aquele que quando Josué estava liderando o povo para passar para a terra prometida, eles chegaram, o Jordão estava transbordando, e vemos que os sacerdotes então que carregavam a arca, né, eles pararam no meio do rio Jordão. O rio ficou para o lado de cima, formando-se então uma verdadeira represa, e o povo passou a pé enxuto, né? E Josué então ordenou, falando que 12 homens colhessem, né, ou pegassem 12 pedras do meio ali do Jordão, e essas pedras eles então erigiam um altar ao Senhor, e aquele altar ficou como sendo um testemunho, né? Todas as pessoas que olhassem para aquele altar, eles podiam, aquele altar simbolizava ou falava, né? Falava assim, olha, Israel passou justamente aqui, a pé enxuto, né? Isso foi um milagre do Senhor. Então, no Antigo Testamento encontramos esses memoriais erigidos e que serviriam de testemunho entre a nação de Israel. Já no Novo Testamento, nós observamos, né, que havia então as sinagogas, lugares então que as crianças eram instruídas em toda a lei do Senhor, né? E na atualidade, nessa nossa atualidade, né, da qual nós estamos inseridos, da qual nós estamos vivenciando, há as escolas bíblicas, né, espalhadas em todos os cantos do Brasil, né? Onde tem uma igreja, sempre tem ali uma escola bíblica funcionando. Mesmo aquelas que não têm um templo, né, próprio, mas tem um lugarzinho ali reservado para a escola bíblica, né, cujo objetivo é ensinar a palavra do nosso Deus. Bom, os resultados obtidos por criarem então os filhos no caminho do Senhor são notórios na vida, né? Então aquelas crianças que foram instruídas no caminho de Deus, né, eles são notados, eles são observados, eles são distinguidos, né? Então nós observamos que quando, né, a criança é instruída no caminho do Senhor, primeiramente nós temos homens fiéis. A palavra do Senhor deixa um exemplo sobre isso aí, e já compartilhamos até em outro programa, falamos sobre esse personagem, mas queremos falar dele novamente, né? Onde é aquele jovem de Deus, né, chamado José, né? Ele estando longe da casa do seu pai, né, longe dos olhos de seu pai, ele manteve-se fiel às instruções ora aprendidas, né? Então, se fosse outra pessoa, meu pai não está vendo,
Então tem um ditado que fala que os olhos não vê, o coração não sente, então está tudo certo, não é por aí, né? Nós observamos que no âmbito cristão as coisas não funcionam assim. Se o nosso Pai não vê, mas tem, né, Deus que está no céu, que contempla todas as coisas e vê tudo, e que nada passa desapercebido diante dos seus olhos, né? Então José foi um exemplo, né? Ele recebeu instrução e o resultado foi notório. Então podemos colocar homem fiel, né? Então, se você tem recebido esses ensinamentos, pode ter certeza que você é um homem fiel, né? A segunda característica desses resultados obtidos, que é homem de Deus. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas que estão à sua volta têm que reconhecer que você é um homem de Deus, né? Quando olhamos para Samuel, né, cabe justamente dentro desse exemplo que estamos dando, né? Samuel, então, era uma criança, né? Ana, sua mãe, deixou ali a cargo de Eli. Eli estava instruindo Samuel, e quando ele então ocupa, né, aquele lugar ali, a Bíblia fala que o coração de todo o povo ali estava com Samuel, e todo o povo, né, viu que Deus, né, era com ele, ou seja, então ele era um homem de Deus. Uma outra característica obtida pelo resultado, então, de ter sido criado no caminho do Senhor, é homem íntegro, né? Quer dizer isso, é um homem, né, sincero diante do Senhor. E sobre isso aí nós podemos ter Davi como exemplo. A Bíblia fala que Davi, né, foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Então nós observamos que ele alcançou, né, esse título, podemos assim dizer, por ser justamente pela sua sinceridade para com o Senhor. Ele era sincero. Teve seus erros? Teve, mas nunca procurou omitir, nunca procurou, né, esconder. Falou, não, eu realmente pequei, mas vou aqui colocar de lado, camuflar. Não é bem por aí. Ele sempre abriu o seu coração ao Senhor e Deus, então, era com ele, né? E por último aqui nós podemos ver que um outro resultado obtido por criar então os filhos no caminho do Senhor é por serem homens justos, né? Olha que maravilha! A Bíblia, ela deixa claro que lá em Ezequiel, no capítulo 14, tanto no versículo 14 também como no versículo 20, nós encontramos o próprio Deus, né, dando testemunho da fidelidade de homens, né, como Jó, né, então, como Daniel, né, então Deus deu testemunho de que aqueles homens eram justos, né? Olha que maravilha! Já pensou? O próprio Deus testemunhando da sua fidelidade para com ele, da sua justiça, da sua retidão. Isso é maravilhoso, né? Mas vamos estar então concluindo essa lição de hoje, dizendo que os filhos são herança do Senhor, né? E pertence a Ele. Nós somos apenas mordomos, né? Apenas mordomos. Então devemos cuidar, né, dessa herança do Senhor, devemos preparar essa herança de Deus, né, para serem homens de bens, e acima de tudo conduzindo-os, né, para herdar a vida eterna, né? Devemos preparar nossos filhos para a vida profissional, sim, na vida acadêmica, sim, né? Ser um homem bem-sucedido, sim, mas principalmente, né, herdar a vida eterna, né? Essa é a nossa maior missão. Então, mesmo que o contexto bíblico apresenta então homens que mantiveram-se fiéis e os seus filhos, né, penderam para outro caminho, eles não foram omissos, sempre estavam instruindo eles no caminho que deve andar, né? Então, cumprindo literalmente o que o texto está nos
dizendo: e essas palavras que hoje eu vos ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-os e levantando-os, né? Então, zelemos daquilo que o Senhor tem nos confiado, né? Então, continue acompanhando a nossa programação. Um grande abraço, né? E até o próximo programa, né? Que a paz de Deus, né? Possa lhe guardar de todo mal, né? E pois somente Ele nos faz habitar em segurança, né? Amém? Fique com Deus.